Fala família, aqui quem fala é o Davi, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Meus irmãos, eu recebi uma dica aqui da nossa querida irmã Celine, nem sei de onde ela tira tanta dica boa, um abraço forte para minha querida irmã, muito inteligente, a Celine. E ela manda o professor Daniel Lopes, pesquisador, um cara muito inteligente, e o que ele falou bate com muitas coisas que eu penso, inclusive já escrevi. Então, sobre essa falsa briga que a gente vê entre esquerda e direita, né? Essa direita falsa, canhota, mentirosa, manipuladora, que usa a nossa dor, né, para se fortalecer e enriquecer a si própria, ao invés de realmente representar o povo. O Daniel Lopes faz uma análise disso, que para mim é isso, é claro que você pode discordar, tá certo? Mas a análise que ele faz com o Apocalipse, para mim faz muito sentido. E para mim se trata disso. Para você, é claro, pode se tratar de outra coisa. E não é porque eu pesquiso que a minha opinião está mais certa do que a sua. Eu posso estar equivocado. Mas para mim, meu irmão, não resta sombra de dúvida. Então, vou colocar aqui a dica da nossa irmã Celine, nesse videozinho que ela mandou, e vamos ouvir. E eu vou pausando aqui quando for oportuno. Quando você chega no capítulo 16 do Apocalipse, eu acho que é capítulo 16, versículo 17, se eu não estou enganado, posso estar confundindo os números. Você vai ver que você tem ali a trindade satânica, né, que é a besta, o falso profeta e o anticristo. São três figuras, às vezes a besta e o anticristo se confundem, né? Mas são três, meio que replicando Pai, Filho e Espírito Santo, né? Você tem uma trindade santa e a trindade satânica. Profana. Mas você tem uma quarta figura, que é uma figura misteriosa, que é a meretriz da Babilônia, ou a Mulher Escarlate, né? Para quem gosta de Marvel, tem a ver com a Feiticeira Escarlate também. Esse trecho que ele falou, você ouviu? Ele diz que essa, né, seria a quarta figura que a Bíblia relata, né? E ela seria também uma alusão, um personagem se inspirou nela, foi feito em homenagem a ela, que seria a Feiticeira Escarlate. Bom, sobre isso eu trouxe o nosso livro e eu escrevi algo muito interessante que eu queria passar para você já faz um tempo. Lembra que eu disse que eu precisava fazer um contexto primeiro? Então vamos lá. Desde a nossa infância, fomos apresentados a coisas maléficas e satânicas como normais e infantis. Essa foi uma tática usada pela elite satânica para romantizar o mal. Você não precisa se autoproclamar satanista para ficar nas mãos do demônio. Ao negar Cristo e se afastar da sua doutrina, você automaticamente está nas mãos do demônio e será guiado por eles. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus não falava com satanistas declarados. Eles, inclusive, ficaram chocados e ofendidos com essa acusação de Cristo. Porém, Jesus dizia a verdade. Todo aquele que não cumpre sua lei e não segue o seu caminho, tem o diabo como seu guia, pois será influenciado mesmo sem perceber. E o que é que tem a ver com o que ele falou, Davi? Um pouquinho mais para frente. Vou passar a página. Estátuas e pinturas satânicas não passam de obras feitas por homens, porém, quando são satanicamente inspiradas, os demônios podem aparecer ao seu lado e dar proteção aos seus adoradores e agir no lugar onde estão, mesmo que o seu dono não saiba o seu real significado. É por esse motivo que satanistas e ocultistas presenteavam as pessoas que queriam amaldiçoar com as estátuas e pinturas dos ídolos. Muitos impérios do passado sucumbiram logo após saírem vitoriosos e levarem no meio dos despojos de guerra as imagens dos demônios, e assim sofrerem todo tipo de peste e maldição para o meio do seu próprio reino. Falar nisso, né, eles chegaram, inclusive, era uma prática tão comum que você vê isso biblicamente falando, também com a Arca da Aliança, né, e aquela arca que trazia bênção para o povo de Deus, para essa turma trazia muita maldição e doenças, tanto é que eles pediram que eles levassem de volta, devolveram, assim, né, a Arca de Deus. Então vamos lá. Era por saber disso, sofrendo na própria pele, né, que os antigos não aceitavam presentes de estranhos, às vezes, quando vinha de alguém acima deles e ficava ofensivo devolver, quando a pessoa saía, eles queimavam o presente. Hoje em dia, os satanistas arranjaram um novo método para trazer maldição para o lar das pessoas desavisadas e ainda ganharem um bom dinheiro com isso. Eles pegaram diversas entidades pagãs e transformaram em heróis, como o rapaz acabou de falar, né, o Daniel Lopes, a Feiticeira Escarlate, o Thor, né, que recebia sacrifícios humanos,
E aqui eu falo, o Thor, um belo exemplo, né, de um deus pagão que recebia sacrifício humano. Uma prova por si só que se trata de mais uma identidade falsa do demônio, que, como a Bíblia nos avisou, ele é mentiroso desde o início. Tá chegando a hora, família, de eu passar isso aqui para algum de vocês, né? E eu espero que não demore muito, né? E espero também que o que eu possa estar soltando aqui, né, sem ser preso por isso, eu espero que vocês realmente absorvam, meditem sobre isso, meus irmãos, porque são muitos anos de pesquisa que eu tenho compartilhado aqui gratuitamente com vocês, tá certo, meus nobres e queridos irmãos? Então vamos voltar aqui para a análise, agora que você entendeu. Por que criar um personagemzinho, né? Ah, tem um nome pagão, mas às vezes nem só lembra. Não, na verdade isso é muito bem feito, porque toda vez que nós nos afastamos do caminho de Deus, nós não precisamos nos declarar ocultistas, servos de Satanás. Nós estaremos nas mãos dele sim, porque nos afastamos de Deus. E não há outro caminho. Jesus foi bem radical, né, para alguns. Para mim não. Ele é a salvação e não tem isso de radical não. Nós não somos ninguém para julgar, né? Ainda mais Deus. Então se ele diz que ele é a verdade, o caminho e a vida, é porque é só esse caminho que existe e acabou. Fim de papo. Nem tudo é coisa para a gente discutir, tá certo? Então vamos lá. Então, você vai ver que a mulher escarlate, ou a meretriz da Babilônia, é aquela que todas as nações coabitaram com ela, se poluíram com ela e beberam do seu vinho e tal. Só que aí chega um momento que você fala, poxa, então essa meretriz babilônica é amiga do anticristo, do falso profeta e da besta, né? Mas aí chega um momento que a Bíblia vai dizer que o anticristo vai destruir essa meretriz. Como é que pode? Isso aí dá um insight para mim, para alguns estudiosos, de pensar o seguinte: peraí, cara, vai ter uma falsa briga do bem contra o mal. Vai ter um pessoal do mal que vai se levantar contra o outro grupo que também é do mal, e a gente vai achar que é uma coisa boa que está acontecendo, mas é um engano. Então, a partir disso, muitos estudiosos começam a pensar: o anticristo virá não contra a igreja, ele vai vir a favor da igreja. Ele vai começar destruindo o que é contra a igreja, que é a meretriz. Se passando por um Cristo falso, muito semelhante ao próprio Cristo. A gente não pode imaginar o anticristo um cara com chifre na cabeça. Se ele é um falso Cristo, ele tem que parecer com o Cristo, ele tem que ser do bem. Tem que ser, inclusive, bom. Paz e amor, estou aqui para fazer o bem, a favor da família, da tradição, né, dos valores cristãos. Então, essa plataforma do anticristo vai surgir como um movimento cristão que vai se levantar contra tudo que é contra a igreja, que é o sistema babilônico da mulher escarlate. Então, as pessoas hoje falam sobre o anticristo vai instaurar a nova ordem mundial. É ao contrário. O anticristo vai se levantar contra a ideia de nova ordem mundial e vai dizer falsamente que vai estabelecer um novo mundo com valores cristãos. E a gente, meus irmãos, resumindo isso aqui, está vendo exatamente os efeitos dessa falsa briga nesse momento, porque isso já está acontecendo. Já falei para vocês no Brasil o que está acontecendo. Já falei para vocês, no Brasil o que tem se visto é cada vez mais um Estado inchado, ineficaz, bandido, contra o seu cidadão. E aí a gente procura o que seja o oposto disso. E aí entra esses que se dizem opostos e dão um poder a justamente quem financia aquilo. Eles passam direto. Tem um cara financiando para que o Estado seja assim, certo? Dando poder a ONGs e tudo mais. E aí eles pegam, em vez de fazer com esse atravessador, já passa direto. Que é o que está acontecendo. São matérias, né? Se você estiver acompanhando o canal, você viu eu mostrando os cemitérios em São Paulo, que foram privatizados, a rede de cemitérios, passou a ser 3 vezes mais caro o enterro das pessoas. Quer dizer, nem falecer mais você pode. Por quê? Porque foi privatizado. A energia, quando eu dei uma olhada no contrato, eu digo, olha, está legalizado, né? Assim que tiver alguma seca, que tiver um aumento disso aqui, eles cobrarem taxas realmente exorbitantes. E energia é um serviço essencial, cemitério é um serviço essencial. Todos nós vamos precisar, já que a gente não pode mais enterrar na nossa propriedade e nem temos espaço para isso. Então, meus irmãos, vejam como é que esse jogo
e bate tudo que esse rapaz falou. Essa briga falsa, ela é uma coisa já do anticristo, em todos os setores. Isso pode ser até um sinal de que ele já anda entre nós. Eu já falei para vocês que eu penso ser um grande sistema, né? Uma inteligência que vai ser muito parecida com isso, ou até física também, uma união, né? Tem várias pesquisas nesse ponto. O Elon Musk, né, que nesse momento parece ser o cara do bem, que a gente está torcendo por muitas das pautas que ele propõe, né, inclusive a vitória do Donald Trump, ele é um dos que está tentando unir, né, o homem com máquina. Você vê o chip cerebral que ele tem, várias coisas que é de você ficar de boca aberta. Então, meus irmãos, às vezes, né, nós todos podemos estar sendo enganados, porque ele vai vir como uma falsa mudança, ele vai vir trazendo paz. A Bíblia inclusive relata isso, vai ter esses anos de paz, de uma falsa paz. Porque na verdade o que ele vai querer é o domínio completo do corpo e alma de cada cidadão. Transformar o ser humano ao receber a marca, e é por isso que eu acho que são mudanças tecnológicas que vão acontecer no corpo das pessoas, que quando Cristo vier, a pessoa não pode mais receber a vida eterna, não pode mais receber a salvação. A Bíblia também relata que essas pessoas vão procurar o próprio falecimento e não mais vão encontrar. E cada vez você escuta, se você pegar, como eu falei para vocês, que eu fiquei chocado na história do novo Mega Man X, você vai ver lá que os humanos não falecem mais, eles podem escolher os corpos totalmente mecânicos ou misturar as partes e ir substituindo. É assim, é surreal, né? E você vê isso na prática da própria ciência falando disso. Enfim, meus irmãos, eu só posso ir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá certo? E agradeço a cada um de vocês. Eu penso, família, aqui em lançar por um valor, né, que possa permitir um lançamento de um produto para todo mundo, né? Que seja mais barato. Mas os primeiros 10 que eu vou fazer vai ser assim, rústico. Vai ser exatamente do jeitinho que está aqui. Tá certo, meus irmãos? Essa é só uma parte dele, né? Eu comecei para vocês faz muitos anos. A outra parte está bem mais velha do que essa. Mas é isso, tá certo? Assim que eu terminar, se eu conseguir, eu falo aqui para vocês. Mas também se eu não conseguir, eu vou soltando sempre aqui o que for possível. Tá falando aqui nos vídeos, eu vou fazer, tá certo, meus irmãos? O mais importante é que você saiba o que realmente acontece e desperte. Um abraço, fiquem com Deus e fui!